Os irmãos podem deixar as suas Bíblias abertas assim, deixa separado, nós não vamos ler agora, nós vamos ler daqui a alguns minutos. É Romanos capítulo 6, verso 15. Romanos 6, 15, página 1294. Romanos 6, 15. As nossas Bíblias têm dois marcadores, tem aquelas cordinhas, uma preta e uma vermelha. Escolha uma delas, deixa aí separado, mas você não vai precisar da Bíblia. Nós não vamos ler tudo agora, tá? Só o título. Diz assim: Escravos da Justiça. Escravos da Justiça. O Novo Testamento tem um conceito bem específico do que é servo. Quando nós falamos, já não somos servos do pecado, mas servos de Cristo, o significado da palavra servo é escravo. E o que significa um escravo na nossa mente? É uma pessoa que faz aquilo que ela é obrigada a fazer. Só que a Bíblia expande o conceito limitado que nós temos, porque escravo na Bíblia é você decidir se entregar para fazer alguma coisa. É você dizer assim: eu não vou ser mais dono do meu nariz. O conceito de escravo que Paulo quer trazer no Novo Testamento é: eu não mando mais na minha vida, mas eu quero que Jesus mande. Por isso nós dizemos: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu vou parar de querer empinar o meu nariz. Eu vou parar de querer ser orgulhoso. Eu vou parar de querer fazer as coisas do jeito que eu quero. Jesus vai falar para mim o que fazer. Por isso, o título é Escravos da Justiça. Por quê? Porque, em outras palavras, eu estou dizendo: eu quero me submeter ao que Deus me mandou. Isso é a conhecida lei da liberdade. E nós vamos estudar um pouco hoje sobre o livro A Grande Controvérsia, que nós estamos trabalhando em evangelização. E uma das coisas que mais me destacou durante a evangelização foi o seguinte: sobre o que se trata o livro? Aí as pessoas olhavam assim, ou algumas, fala sobre os tempos, sobre isso, e as pessoas têm poucas informações, especialmente os agentes missionários, que estão fracos no conteúdo do livro. E uma das coisas que Deus me fez fazer é despertar o interesse pelo estudo, não só leitura, mas estudo do livro. E quando você começar a estudar, você vai ver que todos os temas do que você precisa estão destrinchados, estão espalhados naqueles vários capítulos. E nós fomos convidados há meses atrás a meditar sobre um livrinho chamado Refletindo a Cristo. Esse livro tem feito muita diferença na minha vida. E eu descobri que uma das formas de lidar com o devocional diário são páginas do livro separadas em parágrafos, são separadas e colocadas como devocionais. Então, enquanto eu estava lendo o livro, eu lembrei e eu cheguei no capítulo do 25 até o 27 do livro A Grande Controvérsia. E o livro Refletindo a Cristo, ele está mastigando o grande conflito ou a grande controvérsia. E dos capítulos 25 a 27, vai falar de um tema extremamente importante. O capítulo 25 fala sobre a imutável lei de Deus, ou seja, a lei de Deus que não muda. E é interessante que o capítulo 25 ele começa falando da lei, e aí ele vai terminar o capítulo, sabe aonde? Apocalipse 12, 13 e 14. Quando nós começamos como igreja a estudar a lei do sábado, e descobrimos o sábado, e a reforma da lei que nós precisávamos, o Senhor revelou o Apocalipse para nós. Quer conhecer o fim? A base é a lei do Senhor. Porque todo o Apocalipse vai estar baseado na execução da lei de Deus. Se não tiver esse conceito, Deus não tem como abrir a chave das revelações. E o interessante é que nós estudamos isso. Se vocês lembrarem ou voltarem lá atrás, tem uma ministração que fala, enfim, as 3 mensagens angélicas. E nessa mensagem,
a gente faz justamente esse resumo da lei, chegando até Apocalipse 14, passando pelo 12, 13 e 14. É uma revisão. E depois disso, entre o capítulo 25 e 27 do livro, tem o capítulo 26, que vai falar uma reforma a ser feita, que é justamente a reforma do sábado. E vai destrinchar todas as coisas do sábado. E tem uma expressão nesse capítulo que fala assim, liga, isso está lá em Isaías, né? Liga o testemunho e sela, confirma a lei entre os meus discípulos. Liga o testemunho, junta as coisas e confirma através da lei para os meus discípulos. Quando Jesus, preste bem atenção nisso, quando Jesus foi lutar em palavras contra Satanás no deserto da tentação, ele usou o Novo Testamento? Existia Novo Testamento? Qual foi o poder de Cristo para vencer o diabo? O que está escrito. E o que está escrito se resume na lei e nos profetas. Toda a força que Cristo precisava para vencer o diabo está na lei e nos profetas. Mas nós não conseguimos fazer isso por nós. Então, Cristo, o Novo Testamento, a nova aliança, nos faz vencer como ele venceu. Mas nós não podemos deixar a obra que Cristo fez. Nós temos que fazer a mesma obra ainda maior, como ele mesmo disse. Mas a força nós não temos. Jesus entra em ação e faz a obra do Antigo Testamento se tornar verdade para nós. Essa é a ideia dos capítulos 25 e 26 da grande controvérsia. E depois disso nós chegamos no que está... o finalzinho do capítulo 26 diz assim, saibam isto, Igreja Amor de Cristo. Antes de dois eventos, da visitação final e dos juízos divinos, haverá um derramamento do Espírito. O que vai acontecer no final de tudo? Dois eventos importantes. Visitação final. O que é a visitação final? Jesus Cristo vai voltar. Jesus já está... Hoje, nós já ouvimos essa expressão várias vezes na igreja. Hoje é o tempo da visitação. Sabe o que significa o tempo da visitação para nós como igreja? Quem sabe? Juízo investigativo, ou seja, os ministros do Senhor, os anjos estão aqui, cada um tem um ministro à sua disposição, como ferramenta de Deus na sua vida, um ministro de Deus para operar. Ele está não apenas registrando, mas te dando poder. Mas essa obra está sendo feita. Então, hoje é tempo de visitação para a igreja, mas haverá o tempo da última visitação, que é Cristo vindo à terra. E quando isso tudo acontecer, depois dos juízos divinos, antes do juízo divino, quais são os juízos divinos? Quais são os juízos divinos? As trombetas e as pragas, que estão escritas aonde? Apocalipse quanto? 8, 9 e 16. Muito bem, todos estão sabendo, né? É bom saber. E aí o texto continua dizendo, no finalzinho, que para que isso aconteça, vai haver uma chuva. Tudo isso está escrito no livro. Se você ler 3 capítulos, eu estou te convidando, leia os capítulos 25, 26 e 27. Está tudo o que nós estamos vivendo, está escrito nesses 3 capítulos. Se você ainda não tem o livro, se você só entregou o livro, mas você não tem o seu exemplar, eu estou desafiando a cada um da igreja a pegar o seu exemplar e começar a estudar o livro. Porque está tudo escrito ali. E aí, enquanto isso acontece, Satanás vem e faz o quê? Como chama essa obra do diabo atacar a gente? Contrafação é o contra-ataque. Contra-ataque é a mesma coisa que contrafação. Sabe o que aconteceu essa semana? Uma contrafação do diabo contra as nossas vidas. Sabe por quê? Semana passada foi assim, irmãos, vamos desacelerar para não cair no ativismo, porque senão a gente vai se esgotar. E esse sábado é de oração. Eu pergunto para vocês qual foi a intensidade da oração e como foi sua oração de domingo até ontem, ou até hoje de manhã. Responda para si mesmo como foi a oração de domingo até sexta-feira. Sabe o que aconteceu? Nós não desaceleramos. Nós freamos, botamos o freio de mão e deu um calço no pneu para o carro não andar. E o esfriamento na oração fez o esfriamento espiritual.
diminuiu a unção da igreja. A unção da igreja diminuiu porque o inimigo das nossas almas nos esfriou em que frentes? Jogando ocupações de terras, bens e ocupações mundanas. Nos colocou no ativismo em outras coisas. Tirou do ativismo religioso e jogou para o ativismo das nossas próprias coisas. O que acontece? Não dá tempo de orar, eu estou cansado, vou fazer uma oraçãozinha, e assim Satanás atacou novamente. Irmãos, ele atacou. Eu não sei se você conseguiu identificar, mas o diabo nos atacou novamente essa semana. Isso tudo associado, ela ainda fala assim, a senhora White, existe um forte perigo de negligenciarmos a pregação e a ministração da lei nos púlpitos. Toda vez que a igreja se afasta da base, a igreja esfria. E quando nós deixamos de orar, nós deixamos de fazer as coisas que Jesus fez, nós não temos a força que Jesus tem. E Jesus se mantinha firme em oração e usando as sagradas escrituras. Nós vimos na quarta-feira que quando ele foi para o Getsêmani, cantou um hino. O que era o hino? Um salmo. Cristo cantou e foi para a pior das suas provações. Nós estamos sendo atacados de muitas e diversas maneiras. E quando nós chegamos no capítulo 27 do livro Grande Controvérsia, o título é Reavivamentos Modernos. E agora eu quero trazer o contexto para nós entendermos o que está acontecendo hoje. A nossa mente, nós ouvimos agora aquela expressão da gente não ser levado como uma criança, né, jogada para todos os lados. E o que acontece na igreja evangélica hoje? Hoje existem grandes igrejas, hoje existem grandes multidões, todas indo em igrejas evangélicas, mas pouco ou quase nenhum genuíno e verdadeiro arrependimento. Sabe por quê? Porque a base disso não é a lei. Hoje a base da igreja moderna, a igreja protestante moderna é: não vivemos mais no tempo da lei, mas vivemos no tempo da graça. E nunca houve uma frase tão mentirosa quanto essa. Porque não há graça sem a lei. E a igreja já sabe disso. Mas os baixos resultados estão relacionados à mínima da mínima piedade que existe na igreja. O que é piedade que estava escrito no slide? Quem viu? Oi? Fala alto. Sentimento de compaixão ao próximo. Tratar o próximo, o que mais? Piedade, misericórdia, caridade. Mas tinha mais coisa escrita lá. Isso que eu vi que vocês não prestaram atenção. A principal definição de piedade é dedicação a Deus. A consequência da piedade é a caridade. São as obras. Mas a principal obra da piedade é olhar para o trono e falar: nada mais, só o trono. Piedade é isso. É a dedicação completa. E aí, o poder da piedade, quase extinto das igrejas, está sendo retirado. Sabe por quê? Não está havendo um espírito de consagração por causa de 3 coisas que a igreja evangélica tem hoje: apelos imaginários, excitações das emoções e a frieza com que se dedica às coisas das Sagradas Escrituras. Por conta de todas essas coisas, as claras evidências da palavra de Deus estão sendo excluídas. Está tudo sendo afastado. Coloca para mim, Marcelo, por favor. Nós vamos chegar na definição de escravos da justiça e você vai entender o porquê disso. Alguns tópicos desse capítulo Reavivamento Moderno. Eu só deixei isso aqui, não é para desesperar, não vou ler. Vocês conseguem ver que durante isso aqui é uma página, 1 ou 2 páginas do livro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 citações da Bíblia. Eu só destaquei a quantidade, para que você bata. Quando você vai ver um livro, você tem que orar e entender as coisas que estão escritas.
Numa página do livro, 11 citações. Por isso que uma das definições da mensagem da senhora White é uma luz menor que leva a uma luz maior. Quando você estuda, você vai entender e mastigar melhor a Bíblia. Muitos ensinadores religiosos afirmam que Cristo, pela sua morte, aboliu a lei e, em virtude disso, estão os homens livres de suas reivindicações. Alguns há que a representam como um jugo penoso e, em contraste com a servidão da lei, escravos da lei, apresentam a liberdade a ser desfrutada do Evangelho. Em outras palavras, isso foi escrito em 1800, né? 1800 e pouco. Ela está dizendo, muitas pessoas dizem que agora não somos mais escravos da lei. E isso é verdade. Nós não somos escravos da lei, nós somos escravos da justiça de Cristo. Não foi, porém, assim que os profetas e apóstolos consideravam a santa lei de Deus, ou seja, que ela foi esquecida. Vai falar então dos patriarcas e profetas. Davi disse assim, andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Aquele que tem amor por Deus vai amar as coisas de Deus. Outro exemplo, Tiago, Novo Testamento, o apóstolo Tiago, que escreveu depois da morte de Cristo, refere-se ao decálogo. O que é decálogo, igreja? As 10 leis de Deus, os 10 mandamentos. Tiago, então, se refere ao decálogo como lei real e lei perfeita da liberdade. Isso está em Tiago 2,8 e 1,25. Ela vai destacando as expressões e vai encaixando, fazendo encaixe das perfeitas palavras de Deus, como diz lá em Isaías 28, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Essa página é fantástica, a descrição de encaixando os textos bíblicos como eles devem ser usados. O escritor de Apocalipse, meio século depois da crucifixão, ou seja, quase 50 anos depois da morte de Jesus, pronuncia uma bênção aos que, abre aspas, guardam seus mandamentos. Nós estamos lendo quanto? Apocalipse 22. Terminou a Bíblia, está falando de mandamento. Aos que guardam seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você quer desfrutar da árvore da vida e quer entrar na cidade santa pelas portas? Tem uma ordem aqui. Ó. Essa ordem foi colocada lá na Avenida dos Coqueiros, está colocada nos outdoors, está escrita no livro e nesse precioso livro que é a luz maior que está sobre as tuas mãos. Aqui nós estamos traduzindo o que está escrito na Bíblia, para que você consiga compreender e você consiga passar. A declaração de que Cristo, por sua morte, aboliu a lei do Pai, não tem fundamento. Se tivesse sido possível mudar a lei ou pô-la à parte, não teria sido necessário que Cristo morresse para salvar o homem da pena do pecado. Todos entendem essa frase? Cristo não precisaria ter morrido, porque o pecado é o quê? A quebra da lei. Se não tem lei para ser quebrada, não tem pecado, o sangue do cordeiro não precisa ser derramado. Mas porque existe o pecado confrontado com a lei, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, e o cordeiro tinha que ser morto, e o cordeiro perfeito foi Jesus. É isso que está escrito. A morte de Cristo, longe de abolir a lei, é a prova que ela não muda. A lei de Deus jamais será mudada. Jamais. O Filho do Homem veio para engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías 42, 21. O Senhor, diz assim o versículo, o Senhor está bastante satisfeito por seu amor à justiça. Ele, Jesus, engrandecerá a lei e a fará ser honrada. A alegria do Pai no Filho é que a lei de Deus seria honrada. Disse ele, Jesus, não cuideis que vim destruir a lei, e até que o céu e a terra passem, nem o jota ou tio se omitirá da lei. Mateus 5, 17 e 18. O pastor, volta 2 slides.
do Isaías 42, 21, o Filho do Homem veio para engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Engrandecer é tornar maior, certo? De que modo que Jesus veio engrandecer a lei? Por exemplo, a lei fala que se a gente for pego em adultério, nua e crua, o que acontece? A pessoa que foi pega em adultério, ela deveria ser morta por apedrejamento. E quando Jesus vem, ele engrandece e aperfeiçoa a lei. Ele fala assim, e eu vou dizer mais uma coisa. Não é só para aqueles que são pegos no adultério efetivamente, pego lá com uma outra mulher, com outro homem. Mas ele fala assim, aquele que pensar impuramente numa mulher, ou seja, ninguém está vendo que você está adulterando. Então, ele torna a lei ainda mais poderosa e mais perfeita. Então, tem várias passagens da Bíblia que, se a gente olhar com carinho, o que Jesus fez não foi abolir, mas ele ainda intensificou. Porque tem como nós sabermos que alguém está adulterando mentalmente porque pensou impuramente numa pessoa? Não tem. Quem pode fazer essa avaliação? Somente o Espírito de Cristo sabe o que se passa, porque ele sonda e esquadrinha os corações e sabe a intenção das coisas que nós fazemos. Por exemplo, o cobiçar. O cobiçar pode não ser expressado, pode ser só pensado. Então ele fala, quem cobiça, peca. E às vezes a pessoa pronunciava ou tinha atos de cobiça, por exemplo, no caso do Acabe, que cobiçou as terras, esqueci o nome dele, alguém me lembra? De Nabote. Nabal, né? Nabote. As vias de Nabote. Ele expressou aquela cobiça, mas ele não tinha coragem de efetivamente colocar em prática. Quem que fez isso? Jezabel. A mulher dele tomou consciência da sua cobiça e pôs em prática. Mas aquela cobiça podia estar só na mente dele, ele não expressar que era uma cobiça. E Jesus intensifica. Então, tem várias situações da lei crua, nua e crua, como Deus a colocou nos 10 mandamentos, que quando Jesus vem, ele intensifica isso. Então, quando a gente olha para Jesus no Novo Testamento, passem mais 2, amor. Não, um antes. Não cuideis que vim destruir a lei. Ele veio destruir? Não, ele intensificou. E ele diz, até que o céu e a terra passem, olha só, nem um jota ou um tio o Senhor me tirar da lei. Não só o Senhor me tirar, mas como ainda vai ser acrescentado. E a gente entende pela palavra que quando abundou o pecado, o que acontece? Superabundou a graça. Há uma intensificação da lei. Fica mais difícil no Novo Testamento. Mas Jesus, então, como o pastor falou, traz a graça. Então, tem uma abundância de pecado, mas tem uma superabundância de graça, que é Cristo Jesus. Tá? É só aquele versículo de Isaías que eu quis colocar uma evidência. Agora, isso está escrito em Salmos, e quem está falando isso é o Davi, mas com as palavras do próprio Jesus, por isso eu coloquei até em vermelho. Em relação a si próprio, declara ele. Então, a senhora White está dizendo, quem está, se você ler lá, é o salmista que está escrevendo, mas a inspiração de Cristo sobre o que ele deseja. E tanto que o Novo Testamento, Cristo fala o tempo inteiro, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, não é? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. É uma revelação da vontade e caráter do autor. Toda vez que fala a lei é o caráter de Deus, a lei é o caráter de Deus, eu tinha uma certa limitação de conseguir explicar isso. E lendo o livro, isso está explicitado, está extremamente claro nessas duas ideias. O que é o caráter de Deus? É as coisas que Deus pensa e o que Ele tem vontade de fazer. O que é o seu caráter? É você pensar. As pessoas falam, quem é o Saulo? O Saulo ele é médico, ele gosta de operar, ele pensa na cirurgia, ele trabalha na igreja,
Isso é o meu caráter. As pessoas falam, quem é ele? Ele é isso, 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 isso. Quem é Deus? Deus, ele é o amor, porque ele pensa nas suas criaturas, porque ele cuida, porque ele gosta. Ele não quer que a gente se perca com outros deuses. Ele quer que a gente separe um dia para que ele possa abençoar os demais. Deus é isso, é isso, é isso. Os pensamentos e a vontade de Deus são o seu caráter. Por isso que a lei de Deus é o caráter, é o que está na cabeça de Deus. Você quer saber o que está na cabeça de Deus hoje? Está escrito nos 10 mandamentos. Descubra cada dia os 10 mandamentos e você vai saber exatamente o que Deus está pensando e o que Ele quer da sua vida. Se o seu caráter for igual ao dele, você se torna igual a Jesus. Está entendido? Deus é amor. A sua lei é amor. Seus dois grandes princípios são o amor a Deus e o amor ao homem. E o cumprimento, você executar a lei, é o amor. Porque se você olhar tudo que está lá, é obra de amor ao próximo. A Deus e ao próximo. Romanos 13:10. O amor de Deus, que é igual à lei de Deus, aí eu coloquei uma pergunta. O que o Novo Testamento mostra? A resposta. O amor revelado, agora, a pastora trouxe, então deveria acrescentar, o slide ficou incompleto. Primeiro, o engrandecimento da lei do Senhor. O que o Novo Testamento mostra? Engrandecimento da lei de Deus. O amor revelado na pregação. Qual que foi a vida dos apóstolos, que é o resumo do Novo Testamento? Pregação do Evangelho, amor pela causa, mesmo sob perseguição, perseverança até o final. O Novo Testamento é o Evangelho eterno. Assim como o Antigo Testamento é o quê? O Evangelho eterno. Desde Abraão, todas as pregações, desde o primeiro sacrifício de Adão e Eva terem que vestir roupas de animais, tudo era o Evangelho eterno. E também é a justiça revelada em Apocalipse. Trombetas e pragas, então, como nós falamos, tem a base, a sua lei. Olha o que é importante aqui. Como que Deus vai ser justo em derramar as trombetas e as pragas sobre a terra? E as pessoas dizem, mas isso é amor de Deus? Como que o amor está sendo expressado? Quando a gente lê no Antigo Testamento, aquela expressão assim, a sua estranha obra. Você já viu essa expressão? A sua estranha obra. A estranha obra de Deus é executar o que ele não gosta de fazer. O que ele gosta? Do amor. Mas se ele tiver que fazer o que ele não gosta por ser justo, ele faz? Faz. Vocês já leram as 7 pragas do Apocalipse? Vocês já viram o tamanho da tragédia que é? Pois é, está lá no final da Bíblia, está na era da graça, como diz as igrejas modernas, e o tamanho da justiça de Deus que vai ser executado no fim do mundo. Pois é, está tudo escrito em Apocalipse. E Apocalipse, se você quiser excluir o Velho Testamento e você olhar para o Novo, toda a lei de Deus está lá. Inclusive a justiça que Deus vai executar está inteira em Apocalipse. Tudo baseado na lei do Senhor. O caráter de Deus é justiça e verdade. Falamos do amor, mas o Salmo 119, que todos amam dizer assim, quanto amo a tua lei, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, as pessoas não podem deixar de dizer, o caráter de Deus é justiça e verdade, esta é a natureza da sua lei. Diz o salmista, tua lei é a verdade, e todos os seus mandamentos são justiça. Não se separam os conceitos. Romanos 7,12, Paulo diz, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Tal lei, sendo expressão do pensamento e vontade de Deus, deve ser tão duradoura como o seu autor. Deus não vai ser hoje uma coisa e depois outra. Deus não é duas caras. Cristo nunca foi duas caras. Então, o que ele era, ele vai continuar sendo. É obra da conversão e santificação reconciliar os homens com Deus, pondo em harmonia com os princípios de sua lei. Por isso Jesus morreu, para nos colocar em harmonia de novo com a lei de Deus. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus, estava em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça
lhe estavam escritos no coração. Por isso, em vários momentos, a Bíblia fala, não mais em pedra, mas no coração. Por quê? Porque no princípio foi assim. E isso será restaurado. Então, Hebreus fala lá em Hebreus 8, né? Agora não será mais escrito em tábuas de pedra, mas no coração, na nossa mente, no nosso desejo mais fundo, a lei do Senhor. Isso vai voltar a ser uma verdade, porque no princípio foi assim. Como Jesus disse no princípio, é certo ao homem dar carta de divórcio? Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração, foi permitido aos homens, mas não foi assim desde o princípio. Não era a vontade de Deus. Ele permitiu, por causa, e Jesus explica, por causa da dureza do vosso coração. Por que nós estamos lutando para que as famílias permaneçam até o fim? Mesmo que hoje, por exemplo, alguém está na igreja e o seu marido ou a sua esposa não esteja. Por que permanecer? Porque no princípio, o desejo de Deus é como foi em Oséias. Sabe qual é a história de Oséias? Casa com a prostituta e se ela se prostituir, você vai lá e resgata ela até ela entender o amor. Porque é isso que Deus faz conosco. O casamento hoje deve ser como no princípio. O que está acontecendo nessa igreja em termos de valorização da família é uma luta contra toda igreja moderna que prega. Separe e vá ser feliz. Porque no princípio não foi assim. Por isso, desde o último banco até aqui na frente, a ninguém Deus permite que se separe. Ninguém tem o direito de empinar o nariz e falar, eu não aguento mais. Aqui, ninguém tem direito. Ninguém. Porque se fizer, a mão de Deus vai pesar gravemente sobre a sua vida. Isso é justiça. É o que está aqui, ó. Isso é justiça e verdade. E nós vamos ler isso na Bíblia daqui a pouquinho. Então, é obra da conversão e santificação reconciliar o homem com Deus, pondo em harmonia com os princípios. Tudo isso tem que estar na sua mente e no seu coração. E último slide. O pecado, porém, alienou-o do Criador. Sabe o que nos afastou de Deus? O pecado. Tira a lei da sua vida e vive na graça. Você vai continuar em pecado. Sabe por que a igreja foi destruída até hoje? Eu digo nós, porque nós alimentamos o pecado dentro de nós. Não mais refletir imagem divina. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é o versículo chamado versículo de ouro da Bíblia? Por que Deus deu o seu Filho unigênito? Por causa da maldição do pecado que alienou do Criador. Por causa das condições que Satanás acusou a Deus da sua lei e o seu modo de reger o universo ser injusto, Jesus morreu na cruz. Para que o homem pudesse reconciliar-se com ele. E somente mediante os méritos, o merecimento de Jesus, de Cristo, pode aquele se restabelecer a harmonia com o Criador. É só por Jesus. Não tem como você falar da lei e não chegar em Jesus. E isso que eu li para vocês é menos do que uma página do capítulo 27. O que eu iria trazer junto, olha o tamanho das letras miúdas. Isso daqui junto dá uma página e meia do que nós temos de conteúdo no livro. Estude esse livro. Ele vai fazer diferença na tua vida. Agora, para terminar, nós vamos abrir a Bíblia lá, então, vocês já estão com ela aberta, né? Romanos 6,15. Agora nós vamos entender o que significa essa expressão escravos da justiça um pouco mais a fundo. Pois que, então, concluindo, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Quer dizer, então se não tem lei eu posso pecar? Sabe o que acontece quando a igreja prega? Não tem mais lei, agora é graça? Acontece o que aconteceu na minha juventude. Eu podia ver uma revista pornográfica, ou como um jovem de 14, 15 anos, às vezes pegava a revista do amigo meu, me masturbava e depois eu falava, agora eu vou orar e pedir perdão. Eu fazia exatamente o contrário. Pode ser isso verdade? Sabe o que aconteceu com a minha mente?
por anos, e dentro do meu casamento, eu sofri por causa da imoralidade sexual da minha mente. Até que Deus me confrontou ao extremo e me esmagou para eu falar, eu não aguento mais, eu não quero mais isso na minha vida. Eu fui esmagado porque eu pecava, pedia perdão. Pecava, pedia perdão. Ou se não, eu mentia, filho, você está estudando? Estou, pai. Ou minha avó chegava no quarto, você já estudou? Não, já fiz todas as tarefas. Era tudo mentira. E eu mentia e fingia, pedia perdão e ia para a igreja. Mentia, sabe o que isso fez de mim? Um caráter fraco, uma pessoa moralmente fraca e imoral. Eu estou consertando a minha vida com Deus. Eu tenho 48 anos, eu estou consertando a minha vida com Deus hoje. E o que eu li aqui é a descrição da minha vida. Pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas de graça? E eu pecava. Sabe o que o Paulo diz? Vocês são loucos se vocês pecarem. De forma alguma. Aí ele explica. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como escravos, servos, para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Em outras palavras, não tem como a gente escolher o meio do caminho. Eu vi o que é a morte. Por quê? Porque eu pequei na imoralidade, porque eu menti, porque eu fingia, o meu caráter se tornou fraco. Mas se eu tivesse usado a minha vida como foi Daniel, por exemplo, ou como foi o nosso próprio Senhor Jesus, cresci em Jesus estatura, sabedoria e graça, o que aconteceria com o meu caráter hoje? Moral firme, ilimpado, irrepreensível. Deus não teria que ter tido um esforço enorme com a minha esposa para me empurrar para frente. Eu teria ajudado ela. Mas o sofrimento dela foi muito maior, porque eu cultivei uma vida de pecado. Mas graças a Deus que sustentou. E hoje, Deus está concedendo a ela alguém que está começando a lutar junto com ela. E por causa da graça misericordiosa, hoje eu peço perdão crendo que Deus me perdoou, mas hoje eu peço perdão porque eu não quero fazer de novo. Eu não quero mais pecar como eu pequei até anos atrás. Eu não quero mais, eu não aguento mais. Eu cansei do pecado porque isso corrói, isso destrói a nossa vida. E o texto vai explicar que o pecado leva para a morte. Por isso eu digo para a igreja, não alimentem o pecado, porque mesmo que seja como a pastora disse, só no teu pensamento você está morrendo. Eu morria. Dia após dia eu estava morrendo dentro de uma igreja. E se você fizer isso, você vai morrer. Qualquer que seja o seu pecado. Tem os 10 mandamentos para você bater o olho e falar qual deles. Todos, né? O Senhor diz todos. E quem quebrar um só, e o que mais Deus tem falado comigo hoje, quem é um varão perfeito, refreia sua língua do mal. A boca tem a função de comer, a boca tem a função de falar dos outros, e a boca tem o poder para falar bem ou mal. A boca tem sido o maior instrumento de destruição da igreja. Por comida, por hábitos, por palavras, por sensação de justiça própria. Eu tenho direito. Tanta coisa que a gente usa a nossa boca. E nós estamos sendo derrotados. O texto continua dizendo assim, 17. Mas graças a Deus que foste servo do pecado, mas obedeceste de coração a forma de doutrina qual fostes entregues. Vocês tentaram obedecer a lei do jeito errado. Tudo bem. Mas é por causa disso, agora, vocês estão aprendendo a doutrina. Versículo 18. E, tendo sido libertos, já não tem aquele senhor que estava te escravizando. Libertos do pecado, tornastes servos do quê? Da justiça. Nós acabamos de ler o que é justiça. Eu estou escolhendo deixar de ser escravo do pecado, daqueles vícios que eu tinha, e eu quero ficar escravo da lei de Deus. É isso que o Paulo está dizendo. E eu decidi, eu quero, Senhor. Porque se eu não for escravo da tua lei, se o Senhor não dominar os meus pensamentos, eu vou voltar tudo aquilo. Deus permite a gente errar. Deus permite a humanidade 6.000 anos de pecado, porque se nós não olharmos, e se nós não tentarmos, quanta teimosia, né?
Se a gente não tenta, a gente fala, eu dou conta mesmo. Não, Deus deixa a gente bater a cabeça, até falar, não aguento mais. Deus disse, não aguento mais, eu quero do jeito certo agora. Então eu prefiro não ser mais escravo dos pecados, e eu quero agora colocar o meu coração. Senhor, me ensina a depender da tua lei. Eu quero ser escravo, quero ser servo do Senhor. É isso que o texto diz. E tendo sido libertados do pecado, tornaste servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens. Eu estou dando esse exemplo tão agressivo, ele está dizendo, por causa da fraqueza da vossa carne. Eu estou tendo que falar para vocês sobre escravidão, para vocês entenderem da lei de Deus, porque a mente de nós todos é tão curta que a gente não entende espiritualmente. Então tem que ter um exemplo de uma coisa feia para entender a nossa dependência. Por isso que a linguagem de Paulo muitas vezes é difícil. Ele tenta traduzir a profundidade de Deus com exemplos. O Paulo aqui está usando o mesmo exemplo de Jesus, falando por parábolas. Mas ele está falando uma parábola pesada. Você tem que escolher ser escravo. Eu sou livre, eu quero ser... Isso é a mentalidade carnal. A mentalidade de um servo de Deus é assim, eu quero me entregar. Foi por isso que nós estudamos quarta-feira do batismo. Eu estou morrendo para mim, para viver por Jesus. E o texto continua dizendo assim, eu vou ler de novo 19. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, a iniquidade para a iniquidade, hoje, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Se antigamente eu comia um prato de lasanha e um monte de Coca-Cola e a minha cabeça ficava zureta e eu não entendia nada, hoje eu abro mão dessas comidas para que eu, comendo menos, comendo mais simples, isso se torne, como termina o versículo, justiça para a santificação. Quando nós abrimos mão, aquilo Deus vai transformando numa obra sobrenatural. 20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Quantas vezes você fez coisas erradas e Deus não pesou a mão sobre a sua vida? Você já pecou e parece que não aconteceu nada? Porque Deus não executou diretamente a justiça por causa do tempo de ignorância. Esse texto fala justamente isso. Porque quando eras escravos do pecado, estavas livres da justiça. A tua consciência não acusava você. Quantas vezes, por exemplo, eu já ouvi essa expressão. Eu tive uma relação sexual antes do casamento, eu fiz sexo antes do casamento porque eu amava o meu namorado. Eu fiz por amor. Se essa pessoa fez por amor, mas ela não conhecia a lei de Deus, Deus não vai cobrar. Mas se essa pessoa conhece a lei de Deus e fala, eu quero fazer por amor, ela sabe o certo e ela está se justificando. Sabe o que é isso? Pecado. Porque a lei disse, opa, não. Só depois que casar. Mas ela, mas eu amo. Ela está se justificando contra a lei de Deus. Agora, aquela que estava assim, eu amo meu namorado, eu vou me dedicar a ele, ela achava que fazer um relacionamento sexual antes do casamento estava certo. Então Deus não cobrou dessa. Mas dessa que tinha a lei, Deus cobra. Até por isso, nós vamos continuar a leitura, mas olha como começa o versículo, capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo, como que termina? Eu falo aos que conhecem a lei. Tudo que vai estar escrito no capítulo 7 não é para essa mocinha que não sabia nada, mas é para aquela que sabia. Ou, no caso, para a mulher casada, que o marido morreu, que o marido está vivo e ela quer arrumar outro. Nessa ideia, nesse contexto. Então, o texto continua dizendo assim, vamos voltar para o agora 21. Então, quando você estava no pecado, você estava livre da justiça. E que frutos tinhais? Qual era o resultado de mesmo aquela mocinha namorava com seu namorado, o amava e fazia relação sexual com ele? Qual era o resultado disso? Tinha alegria, tinha vitória nisso? Sabe o que acontece? Tristeza, morte, aquele relacionamento vai se tornando inseguro, aquela relação vai se tornando doentia,
a promiscuidade sexual aumenta e aquilo vai gerando uma série de confusões, onde surgem abortos, estupros, etc, etc, etc. Oi? Doenças. Quanta coisa vem de uma relação sexual fora do momento determinado? Oi? Saúde mental perturbada, rejeição, tristeza, quanta coisa. É isso que está escrito nesse versículo, olha só. E que frutos tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. O fim de tudo, tanto a mocinha que não sabia, como a mocinha que sabia, as duas estavam sendo levadas à morte. Mas aquela por ignorância, Deus vai de alguma maneira alcançá-la para que ela se arrependa. E ela vai dizer, eu não sabia, me perdoa, Deus. Deus vai dizer, eu te perdoo, filho, não tem problema. Você vai ter que pagar porque você errou. Mas você está perdoada e você vai receber uma nova vida. E aquela que é conhecedora da lei e que fez de propósito, se ela chegar para Deus e falar, me perdoa, o que Deus vai dizer? Perdoa do mesmo jeito. Se ela se arrepender. Agora, se ela fizer igual eu fazia, perdoa, e no dia seguinte ela faz de novo, isso não é perdão. E Hebreus diz que por essa situação já não há, Cristo não vai mais trabalhar por essa pessoa. Não há como ter o perdão. E o texto continua dizendo assim, mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo vos tornado servos, dependentes, colocando a sua vontade para Deus, para Ele comandar ela, e não você mesmo, tornando-vos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se você escolher, essa é a pregação e a decisão e o desafio para mim e para você hoje. Se você escolher entregar a sua vontade para Jesus hoje, se você fizer uma nova aliança, você que está em pecado, e falar, Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor hoje, o sangue de Jesus te perdoa e te purifica de todo pecado. Jesus está fazendo isso comigo. Jesus está transformando e eu estou me convertendo a Jesus. E Ele vai fazer com você se você deixar. Entregue a sua vida a Jesus. Peça perdão pelos seus pecados. Deixa Deus converter o seu coração. E você será salvo. Tu e a tua casa. Sabe por quê? Conclusão de tudo, porque o pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom, o presente de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o convite do Senhor nessa manhã, para mim e para você. Nós vamos cantar uma música agora que diz assim, o título dela é Crescendo em Graça. Ela fala frases muito importantes. Eu entrego meus caprichos pessoais. Os seus pecados hoje são caprichos. Entrega eles. Deixa de ser servo do pecado. Seja servo do Senhor. Eu entrego os meus caprichos pessoais. Eu entrego a impureza do meu ser. Quero ver mais do seu amor. Eu quero viver em paz. Para ter paz, só com o perdão dos pecados. Aí depois fala, quero viver feliz. Aí fala assim, eu quero tirar toda a mágoa que deixei. Eu quero aprender a perdoar. Eu quero tirar os preconceitos. Essa mocinha que namorava e tinha relação sexual antes do casamento, ela tinha um preconceito, um conceito errado. Quando ela chegar na lei, ela vai ver o conceito certo. Isso era um preconceito. Quando que você tem um preconceito com uma pessoa? Quando você não sabe quem ela é. Você forma um conceito errado, aí depois você vai descobrir se a pessoa é daquele jeito ou não. Então, os preconceitos que formei é a estrutura errada da nossa mente. Por exemplo, a igreja, eu tinha, e a igreja também, eu creio, tinha um conceito errado, um preconceito do que significa a palavra escravo. Eu quero ser escravo de Cristo. É isso que nós fazemos no batismo. É isso que nós nos entregamos, é ser escravo. É tirar minha vontade e entregar para Ele. E a música ainda fala assim, vou crescendo em graça, crescendo em poder, e o ponto mais forte, explodindo de vontade de estar com meu Jesus.
explodindo de vontade, assim, o extremo da sua entrega é quando você não vê a hora de estar o tempo inteiro com Cristo e querer aqui na terra, não é lá no céu. Ai, não quero lá, não. É aqui. É você estar de joelho e falar, Senhor, esse lugar é precioso, porque Jesus está aqui. O tempo inteiro você está explodindo de vontade de estar com Jesus, aonde você estiver. Essa é a profissão de fé que nós vamos fazer agora. Vamos nos levantar e vamos cantar.